existe algo especial para a sua vida. Um lugar onde você quer chegar. E chegar lá não precisa ser um lugar, pode ser um momento. Então sorria para as oportunidades, para os desafios. Confie em você, apaixone-se por você, por seus sonhos, sejam quais forem os motivos. Sorrir muda a vida, muda a sua vida. Ele não precisa mudar o mundo, mas pode mudar o seu mundo. Seu sorriso vale a pena. A TKS nasceu pelo amor aos animais. Muito além de uma marca, traz todo o amor e sintonia dos humanos com os pets, além de contribuir em causas sociais. Com looks combinando, torna a vida mais leve e divertida. Você e o seu pet com estilo, conectados em todos os momentos, nas mais diversas situações. TKS Dog, looks que combinam, pessoas que amam. Agora, o Célula Mater está no Miramar Shopping. Das 7 às 10 da manhã, o shopping abre apenas para nosso atendimento. A nova unidade realiza todos os tipos de exames, com resultados em 1 hora para mais de 50 procedimentos, incluindo o teste de antígeno para Covid-19. Nova unidade Célula Mater Miramar. Confiança, credibilidade e respeito à vida abrem mais uma porta para você. Venha conhecer. Cláudio Abreu. Oferecimento Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Preste atenção nessa entrevista de hoje, porque eu tenho certeza que você vai se identificar com alguma coisa, vai identificar alguma pessoa do seu convívio e vai conseguir se proteger. Achou estranha essa abertura? Não muda de canal, fica com a gente. Aqui ao meu lado eu tenho hoje a nossa querida psicóloga e neuropsicóloga Paula Caruso, uma grande amiga. Vocês estão vendo ela nesse momento, é um prazer receber você no estúdio pela primeira vez, a gente conseguindo gravar hoje, né, Paula? Pela primeira vez, o prazer é meu. Vamos ver o que a gente pode ajudar aí os telespectadores. Com certeza. Bom, o tema de hoje que a gente vai conversar com a nossa querida Paula é falando sobre os psicopatas. Às vezes, Paula, a gente acha que o psicopata é só aquele dos filmes de assassinato, aqueles filmes sangrentos, que a gente vê aqueles monstros, Jason, só eles são os psicopatas. Mas, na verdade, no mundo real, eles estão mais perto do que a gente imagina, né? No nosso cotidiano, no dia a dia, né? Sim, na verdade eles estão bem mais próximos do que a gente imagina. Eles estão no nosso meio, do nosso lado. Às vezes no nosso trabalho a gente tem um colega que é psicopata e não é identificado. Um familiar. O familiar é um pouco mais difícil, porque a gente consegue perceber que existem traços de personalidade que estão desajustados, né? E aí alguém da família procura um tratamento. Claro que é meio difícil eles se renderem ao tratamento, né? É difícil. É muito difícil, até porque assim, a psicopatia, que hoje é chamada de transtorno de personalidade antissocial, ela não tem uma cura. Né? Então, o indicado é o tratamento psicoterápico para que amenize os sintomas e amenize os problemas sociais que a pessoa pode ter. Então é um transtorno de personalidade. Então é difícil você falar que aquela pessoa é má. Às vezes vamos dizer que é um problema que veio com ela. Não é que ela escolheu ser assim. É difícil, né? Então, são coisas diferentes. Tá. Existem as pessoas más e existem os psicopatas, né? As pessoas más são aquelas que fazem pura e simplesmente maldade. O psicopata é aquele que a mente dele controla ele. Né? Então, assim, ele é um manipulador, ele não tem empatia pelo outro, ele não tem sentimentos, né? Quando a gente fala que ele não tem sentimentos, a pessoa vai falar, mas então não é, o meu vizinho que eu achava que era um psicopata, não é. Não, pode ser. Por quê? Ele finge. Exatamente, ele consegue imitar comportamentos e sentimentos de outras pessoas, para poder manipular a pessoa. Pra gente identificar um agora é a hora da gente ficar com medo aí. Presta atenção, pega o cafezinho e fica com a gente. Pra gente identificar um psicopata, vamos lá. Você já falou algumas coisas. Sim. Bom, mas aí a gente não vai saber se ele tá fingindo ou não, né? Aí tem que olhar outras coisas. O que mais que a gente pode reparar em alguém? Então, na verdade, assim, a primeira questão que a gente tem que observar é que, assim, obrigatoriamente, todo psicopata tem que ter tido algum tipo de transtorno de conduta antes dos 15 anos. Então, o que é um transtorno de conduta?
são aquelas crianças que são mais agressivas, Cruéis. que entram... Crianças cruéis que matam bichos, fazem maldade por Isso, prazer. exatamente. Não só com os bichos, mas às vezes com os próprios humanos mesmo, né? As pessoas que entram em brigas, né? As crianças na escola brigam toda hora, discutem, são agressivas, brigam com o professor. Então, é um transtorno de conduta. Então, obrigatoriamente, antes dos 15 anos, tem que ter tido um transtorno de conduta. Certo. Tá? E para ser diagnosticado um psicopata, os sintomas têm que começar a aparecer a partir dos 15 anos, mas só pode se diagnosticar depois dos 18. Então a família vai sofrer muito até lá, né? Porque vai ter que pelo saber... menos uns 18 anos, né? Olha só. E Mas já assim- existe um acompanhamento prévio, né? Que você vai fazendo com a criança Sim, para sim. tentar melhorar essa situação. É que muitas vezes os familiares eles não têm condição, né? Não é só a gente que tem condição financeira para pagar um tratamento, né? Muitas vezes eles estão em qualquer lugar e aí fica difícil. Mas uma coisa que eu acho que assim, é muito fácil da gente perceber é transtorno de conduta, irritabilidade, agressão. Agressão pode ser física ou verbal, tá? Falta de empatia. Não tem sentimentos, porém não é que ele não tem sentimentos. Como eu falei, né? Ele imita o sentimento do outro. Então você vai achar, muitas vezes ele é envolvente e até extremamente carinhoso com a pessoa. E eles não sentem medo, remorso, nada? Culpa? Nenhuma. Eles são os donos da razão 100%. Sim. Na verdade, muitas vezes eles culpam o outro pelas coisas que estão acontecendo, né? Tá me vindo uma série na cabeça que fala muito sobre isso, que é aquela You, ou Você, no Netflix. É uma aula para você identificar, para você aprender. O principal, que no caso é o assassino, ele comete várias coisas com várias pessoas. E quando ele vai cometer o crime, matar, ele, não, mas você fez isso? É isso aí. Frio. Por que você fez isso comigo? É isso aí. E a pessoa sofrendo. Assistam, vocês que querem aprender sobre isso um pouquinho mais. E também tem livros que ensinam, né? Toda pessoa violenta é psicopata ou não necessariamente? Não, claro que não. Tá. Existem outros tipos de transtornos psiquiátricos que também têm a violência como uma das principais características. E existem graus? Uma pessoa pode ser um pouquinho psicopata, outra muito, ou não existe isso? Não, a pessoa é Ou psicopata é ou não é? e pronto. Não tem meio termo? Não, Todos têm a capacidade de matar? não. Na verdade, assim, todos têm a agressão e a manipulação como principais características, né? Mas o levar a matar vai depender do contexto que ele vive. Certo. Na verdade, assim, ele busca o prazer e o benefício próprio dele. E aí ele faz o que for preciso. Ele busca o controle da situação, né? Exato. Caso ele seja intimidado de uma forma, pode chegar a acontecer em alguns casos, como a gente já viu aí, né? Vamos falar de emprego, de trabalho agora. Calma, gente. O que a gente tá falando aqui não é que você seja ou que alguém seja, você tem que analisar tudo que ela tá falando e pesquisar também um pouquinho. Mas assim, falam que às vezes muitos psicopatas conseguem atingir cargos altos em empresas, diretorias, presidências, por conta do seu poder de persuasão e manipulação. Isso é verdade ou não? Então, na verdade, assim, o sociopata chega a cargos altos, tá? O psicopata, ele se perde um pouquinho nessa questão laboral, porque ele quer manipular tanto a coisa que ele acaba se perdendo e as pessoas conseguem perceber que tem algo errado. Ele não aguenta se firmar. Ele não se firma em um emprego, muitas vezes ele fica por longos períodos desempregado, né? Ele entra e sai de diversos empregos porque não dá prazer, não é o que ele quer, ele não encontra a pessoa ou a situação que vai favorecer ele. Olha só. E já que você falou do sociopata, qual a diferença do sociopata e do psicopata? Então, a principal diferença é que, assim, o sociopata é uma pessoa mais fria, você vai perceber uma frieza emocional maior, porque o psicopata, ele também não sente, mas ele consegue imitar o sentimento do outro, né? Então, muitas vezes ele é cativante, o psicopata. E como lidar, por exemplo, porque às vezes é muito difícil. Quando você tem um familiar, é difícil. Quando você depende de um emprego e encontra um colega ou um chefe assim, como lidar? Você vai falar o quê? É difícil, né? Na verdade, assim, é complicado porque como a pessoa depende daquilo, ela tem duas alternativas, né? Ou ela vai se sujeitar àquilo e levar da melhor forma possível, ou ela vai procurar um novo emprego e tentar se livrar dessa situação. Que, na verdade, se for o chefe,
é o mais adequado, né? Existem muitos casos no Brasil de mulheres que sofrem agressão, mulheres que são assassinadas. Você sabe o índice de feminicídio que a gente vive no Brasil. Então é difícil a gente falar, termina o relacionamento. Porque algumas até tentam e não conseguem. Qual seria o melhor caminho para elas saírem dessa, talvez enrolando ele, dar um sumiço, para a gente poder ajudar as pessoas que estão assistindo a gente? Então, na verdade, o melhor caminho é perceber algum desvio de conduta, tentar conversar com a pessoa. Até porque, como eu falei, não necessariamente todo desvio de conduta é uma psicopatia, Sim. né? Tentar conversar. Se ela percebe que a pessoa não está admitindo isso, o ideal é terminar um relacionamento, né? A gente sabe que não é fácil, que muitas vezes o psicopata vai atrás da pessoa, percebeu algum indício, o correto é faz um boletim de ocorrência para que a pessoa não possa chegar perto de você. Certo. Se livrar. Seja esperto e se livre da situação, né? Exatamente. Pra não viver uma vida sofrida, né? Porque eles vão torturando a pessoa psicologicamente ao decorrer da vida toda. Mulheres também, né? A gente fala muito dos homens, mas existem mulheres também, né? Sim, não tem diferença de sexo, né? Como eu falei, é um transtorno de personalidade. Então, atinge homens, mulheres, independente de sexo ou classe social. Pessoal, eu vou comentar uma situação agora com a Paula, mas eu quero deixar claro que não é uma verdade. Nós estamos aqui, eu vou jogar uma suposição e vamos avaliar. Temos agora esse caso que chocou o Brasil, do menino Henry, que foi assassinado. Não foi acidente, a gente já sabe disso. E os pais, né, no caso a mãe e o padrasto, eles tiveram atitudes muito frias, calculistas. E na hora vazou uma foto, não sei se a gente pode colocar daqui a pouco a foto, da mãe tirando uma selfie dentro da delegacia, da polícia, com uma cara de deboche, de sorriso. Será que dá pra gente falar alguma coisa disso? É que não dá pra tu dar uma certeza, né? Mas... na verdade, assim, né? Nesse caso, a gente tem que levar sempre em consideração a questão que tem a mídia por trás, né? Então a gente não sabe qual foi o contexto da foto, a gente não sabe nada claramente ainda, a gente só sabe que ele foi assassinado. Então, o ideal é assim, pode ser que a mãe seja psicopata, pode ser que era padrasto, né? Sim. Porque eu tô meio... Porque uma mãe que se sujeitou a viver com um homem por conta do dinheiro, ela já buscou o benefício ali, pelo que a gente tá vendo. Não sou o dono da verdade, mas pelo que eu li em vários lugares. A mãe que se sujeitou ao dinheiro, aceitou algumas situações de ver o filho sofrer, só por conta do status, não é uma pessoa 100%, né? Algum transtorno tem que ter. A pessoa que deixa o filho sofrer, que o padrasto trancava ele no quarto, pelo que a gente viu relatos de babá, de familiares mesmo, né? É estranho ver a pessoa assim, né? Sim, exatamente, né? Só que assim, o que a gente não pode falar com certeza é que seja uma psicopatia, né? Pode, Porque existem N transtornos de personalidade que poderia estar encaixado. Porque os transtornos de personalidade, eles se confundem muito, né? Tem critérios, né? Existe um manual de diagnóstico das doenças psiquiátricas, que é o DSM-5. E lá existem critérios para cada uma das doenças mentais. Então, assim, às vezes, uma e outra se diferenciam por causa de atingir um critério ou não. Entendi. Então, a gente não pode afirmar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, tem que ser bem estudado, bem analisado, para que possa ser feito um diagnóstico correto. Assim, jogando alto, quantos transtornos? São muitos, assim? 90 com certeza. Nossa, tudo isso! Mas aí a gente entra não só em transtornos de personalidade, né? Sim, a gente entra nos distúrbios, nos transtornos neurocognitivos, né? Nas doenças mentais e naquelas que são... A gente só conhece os mais famosinhos. Só os mais Existe famosos. muito mais coisa aí nesse oceano aí, nessa imensidão. Maravilha. Falamos um pouquinho sobre os psicopatas. Será que você identificou alguém aí na sua vida, no seu âmbito de trabalho, familiar? É a dica para você sair fora e viver uma vida feliz, mais segura. Porque, como ela falou, nem todos vão chegar a esse ponto de matar, mas trazem estragos aí psicológicos para nossa vida que vão deixar a gente mais triste, mais para baixo, com a autoestima lá embaixo, porque acontece muito. Eu só tenho que te agradecer pelo seu tempo, por você vir aqui hoje conversar comigo, gratidão e por trazer informação de qualidade ao nosso telespectador que merece. Eu que agradeço, Cláudio, obrigada, estou à disposição e acho que assim, é bem útil, né, para o telespectador poder perceber às vezes que a pessoa que está do lado dele tem algo a mais do que uma simples questão comportamental. Com certeza. Essa foi a Paula Caruso, psicóloga, neuropsicóloga aqui no nosso programa. Muito obrigado pela audiência e mais um pouquinho de coisa aí no nosso programa de hoje.
wake up in the morning. When I wake up in the morning, I'm always stolen to keep me from falling, I'm hiding in smiles and good mornings, and I try to belong in the comfort of my solitude. That's my excuse. But you know that, yeah, you know that what I'm drinking is a way that I'm sinking, and I feel, you know, I'm thinking of the way I used to be. Estamos apresentando Cláudio Abreu. Agora, o Célula Mater está no Miramar Shopping. Das 7 às 10 da manhã, o shopping abre apenas para nosso atendimento. A nova unidade realiza todos os tipos de exames, com resultados em 1 hora para mais de 50 procedimentos, incluindo o teste de antígeno para Covid-19. Nova unidade Célula Mater Miramar. Confiança, credibilidade e respeito à vida abrem mais uma porta para você. Venha conhecer. Já faz mais de 1 ano que vocês estão nessa luta. É nos seus olhos que muitos veem a esperança e outros dão o último adeus. São vocês que abraçam o mundo e acolhem cada um de nós. Estão em todos os hospitais, em todos os postos de saúde, em todas as ambulâncias. Gente com força para ser nossa resistência frente ao invisível. São nossos verdadeiros heróis. Uma homenagem da Blumed a todos os profissionais de saúde. Chegou sua Boutique Pet no Shopping Miramar. Pet Pitangueiras, banho e tosse e produtos de primeira linha. Boutique recheada de produtos especiais. Trazemos a venda consciente de filhotes, com 6 meses de acompanhamento veterinário. Somos o único pet dentro de um shopping em Santos. Visite nossa boutique no Shopping Miramar. Pet Pitangueiras, desde 2004, a melhor opção para o seu pet. Voltamos a apresentar Cláudio Abreu. Mais uma dica da Ortodontic Santos para vocês. Hoje aqui ao meu lado a nossa querida doutora Andréia. Prazer recebê-la mais uma vez. Oi, Cláudio. Prazer. Sempre meu. Eu adoro vir aqui porque a gente sempre aprende um pouquinho, né? E o assunto de hoje que a gente está trazendo para você, telespectador, é sobre uma atenção com a questão de clareamentos caseiros que a gente aprende na internet, a gente vê as pessoas fazendo, diz que me diz, e às vezes, ao invés de ajudar, atrapalha e muito, né, doutora? Sim, a gente vê muitas celebridades, né, divulgando processos de clareamento que não são reais. Coisas como cúrcuma, carvão ativado, bicarbonato, produtos que são usados para clarear os dentes em casa com fórmulas caseiras, mas que os dentistas contraindicam para um clareamento dental. Uma vez, eu não sei se também conta, uma vez eu comprei uma pasta de dente, não vou citar nome de marca, no mercado porque eu vi lá carvão ativado. E eu usei, não me senti muito bem, tinha umas pedrinhas, incomodou. Aquilo clareia também ou também tem que tomar cuidado? São pastas muito abrasivas. Então, conforme você escova, ela remove sim as manchas mais superficiais dos dentes. Porém, ela arranha a superfície do dente. Por conta daquelas pedrinhas, né? Isso, é como se... E fica uma superfície áspera que vai acumular mais placa bacteriana, pode ter mais sensibilidade, mais problemas dentários, cárie, enfim, problemas gengivais também. Então, você tem um falso clareamento. O dente, num primeiro momento, até pode ficar mais branco, porém, ele não está mais claro. Você não está mexendo na coloração do dente. Já o gel clareador que nós usamos no consultório, tanto para clareamento caseiro, que é feito em moldeira, ou no clareamento no consultório, são totalmente seguros e clareiam o dente de dentro para fora. E essa foi mais uma dica da Ortodontic Santos, porque o seu sorriso vale a pena. Cláudio Abreu. Oferecimento Laboratório Célula Mater. Presente no momento em que você mais precisa.